Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Glória a Deus. Nós saudamos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma programação do Ministério da Juventude, Geração Eleita. Nós estamos fazendo este programa da Superintendência da Juventude, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no bairro Floresta, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nosso pastor presidente, Humberto Schmidt Vieira, nosso pastor superintendente da juventude, pastor Adriano Licidônio, nós da área da região, sub-região leste de Porto Alegre, área Monte Sião, o meu nome é Márcio, está aqui conosco o nosso irmão Mateus, o nosso irmão João. Paz, Senhor, todos os ouvintes. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Nós temos por tema hoje para trazer para os irmãos falar sobre a libertação que nos leva à nossa salvação, meus irmãos. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo seja glorificado sobre as nossas vidas. Amém? Nosso irmão João vai estar fazendo uma oração para nós dar seguimento neste estudo. Amém, meu irmão? Amém. Convido todos a orar comigo. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha, Pai querido e Pai Santo, abrir nossos entendimentos, Pai querido e Pai amado, para abranger as Tuas palavras, Pai querido e Pai Santo, para os nossos ouvintes, Pai querido e Pai amado, entender, Senhor Jesus Cristo, a qual revelação o Senhor quer mostrar para nós todos, Pai querido e Pai Santo. Que o Senhor venha fazer o Teu querer, Pai, a Tua vontade, Pai. Espírito Santo, te convidamos a estar conosco, Pai querido e Pai Santo, aqui nessa live, Pai querido e Pai amado, da juventude, Pai, que o Senhor venha estar na frente, Senhor Jesus Cristo, dessa situação, Pai querido e Pai amado, que o Senhor venha fazer o Teu querer, a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu vou ler uma palavra para nós que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo, meus irmãos. O assunto libertação, para nós que conhecemos a palavra de Deus, para nós que fomos alcançados por Jesus Cristo, Deus, Ele nos leva a pensar e a buscar pela nossa salvação, a ter o conhecimento da nossa salvação, como nós vamos ser salvos, de que tipo de salvação nós estamos falando. O Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo 32 diz a palavra de Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Jesus Cristo, meus irmãos. Jesus, Ele nos ensina através da sua palavra que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E que não podemos conhecer a Deus se não for por Jesus Cristo, meus irmãos. Uma vez nós libertos do mundo, libertos do pecado, libertos de tantas coisas que o ser humano, hoje em dia, ele é preso no mundo. O ser humano lá fora, a população, meus irmãos, nem todos têm o conhecimento de que nós temos uma salvação, que Jesus Cristo ele nos traz essa salvação. Mas para nós poder chegar a ser salvo, a gente precisa ser liberto pela verdade. Por isso que Jesus Cristo, Ele diz que nós temos que conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Jesus Cristo, Ele é a verdade, Ele que nos liberta.
nos liberta de tantas coisas no mundo, meus irmãos, da droga, da prostituição, do roubo, da mentira, entre tráfico de drogas, tudo aquilo que o mundo nos oferece, meus irmãos, porque o ser humano lá no mundo, ele tem um conhecimento vago de Deus, que Jesus existe, que Deus está no céu, mas ele não tem o conhecimento de que a gente precisa deixar essas práticas, que a gente precisa ser liberto dessas práticas mundanas, para que a gente possa alcançar essa salvação que vem de Jesus Cristo, meus irmãos. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 13, a palavra de Deus diz que nós temos que confessar a Jesus Cristo com nossa boca e crermos com o nosso coração para que a gente seja salvo, para que a gente seja alcançado. Diz a palavra de Deus que nós somos salvos pela graça, somos alcançados pela graça. Então, a palavra de Deus ela é um conjunto que o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, ele nos leva a buscar nele para poder deixar essas práticas, para poder buscar essa libertação, para nós poder crer nessa salvação. A gente tem que acreditar que é só através de Jesus Cristo que a gente busca essa libertação, que a gente busca essa salvação. Nós temos testemunhos de várias pessoas, conhecidos, não conhecidos, pessoas que viveram no mundo escravizadas, anos escravizadas pela drogadição, enfim, pela bebida, pela prostituição, pelo roubo, pela mentira. Tantas coisas, meus irmãos, que as pessoas elas acham que tem que levar as pessoas para uma clínica para que as pessoas sejam libertas. As clínicas libertam, mas nós temos a certeza, nós que fomos alcançados por Jesus Cristo, a gente tem a certeza de que Jesus ele é o caminho que traz essa libertação para a humanidade. Quando Deus ele envia Jesus Cristo ao mundo, ele não envia Jesus ao mundo para julgar o mundo, para que o mundo seja julgado. Ele envia Jesus ao mundo para que o mundo seja salvo por ele, seja liberto. Essa libertação em Jesus Cristo, meus irmãos, ela vem através de renúncia. Nós temos que dar continuidade. Uma vez, quando Jesus diz que nós temos que conhecer a verdade, para que nós sejamos libertos, nós temos que conhecer a Jesus Cristo. E como conhecer a Jesus Cristo sem buscar a Deus, através da oração? Mas e a pessoa que está lá no mundo? A pessoa que está lá no mundo, ela não sabe que ela precisa buscar a Deus através da oração, que ela precisa buscar a Deus através da leitura da palavra. No Evangelho de João, no mesmo capítulo 8, o versículo 36, diz a palavra de Deus que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, para que a gente venha a ser salvo, a gente primeiro tem que ser liberto das nossas práticas carnais. Nós temos que ser liberto daquilo que a nossa carne, daquilo que tem na nossa carne. A palavra de Deus diz que o pecado ele habita dentro do ser humano. O pecado ele habita dentro do ser humano. O ser humano ele precisa ser liberto, buscar a presença de Deus para que venha alcançar essa libertação, para que venha alcançar essa salvação. O nosso irmão Mateus, ele tem uma palavra para trazer para nós sobre salvação, um estudo sobre salvação, um estudo sobre a libertação, porque não há como nós ser alcançados para a salvação sem ser liberto antes. A gente tem que passar por um processo de libertação para que depois a gente venha ter o conhecimento da nossa salvação e nós continuar caminhando com Jesus, perseverando, para que lá no final da caminhada a gente venha a ser salvo. Amém, irmão Mateus?
Glória a Deus. Saúdo a cada irmão com a paz do Senhor, amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós vamos estar falando então sobre a libertação que nos leva à salvação. Aleluia, Jesus, aleluia. Primeiro, vamos começar lendo em Gálatas. Vamos Glória estar a lendo no Deus. livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Glória a Deus, Gálatas, aleluia. capítulo 5, versículo 17. Glória a Deus. Porque a carne limita contra o espírito, e o espírito contra Aleluia. a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Para a gente começar a falar sobre esse tema, que é sobre a libertação que nos leva à salvação, primeiro a gente precisa saber o que é a salvação. A salvação é como se fosse um passaporte, porque a passagem para a gente chegar até o céu, Jesus já pagou. Todo o preço que tinha que pagar pela passagem, Jesus já pagou, porque a gente nunca iria conseguir pagar esse preço. Aleluia. Glória a Só Deus. que o passaporte é o que nos dá autorização para a gente entrar no céu. É como se fosse ali, tem um preço para a gente conseguir esse passaporte, a gente já vai estar falando disso. A salvação é como se fosse uma autorização que nos deixa entrar no céu. Então, a gente sabe que sem a salvação a gente não pode entrar no céu. Por isso mesmo, porque quem não tem passaporte não pode viajar. E é isso mesmo, quem não tiver salvação não vai poder entrar no céu. Aleluia. Então, por isso que a gente tem que lutar tanto pela salvação. Só que, para conseguir a salvação, a gente precisa nos libertar de várias coisas. Não é assim a gente pensar, eu quero ser salvo e a gente vai ser salvo direto. A gente tem que nos libertar constantemente de várias coisas que a gente precisa. E por causa que sempre terá coisas que vai tentar nos derrubar. É como se fosse uma porta para o diabo nos destruir. Vai ter sempre alguma coisa para tentar tirar nossa salvação. Vai ter sempre, o tempo todo, a gente vai ter alguma coisa que vai tentar nos tirar a salvação. E é isso que o inimigo vai usar, que se chama a carne, como a gente leu aqui. A carne é como se fosse uma porta para o inimigo agir dentro de nós. A carne é aquilo que está dentro da gente mesmo. É os nossos desejos impuros, é as nossas vontades que não agradam a Deus. No começo, né, Aleluia. quando eu era bem mais novo, eu nunca entendi essa definição como carne, mas conforme eu fui aprendendo, eu descobri isso, que a carne são nossos desejos que desagradam a Deus. Talvez até tenha coisas que não seja ser pecado, mas que não agradam a Deus, que nos tiram do foco. E é disso que a gente tem que se libertar. Vamos estar lendo em Gálatas 5:19. Glória a Deus. Aleluia. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, e que tais coisas praticam. Então, isso é tudo que a carne nos leva a fazer. Até mesmo coisas semelhantes a essas, é tudo que a carne nos induz a fazer. Talvez a gente mesmo, a gente não quer fazer isso. A gente fica, a gente às vezes é sem querer mesmo. A gente não quer fazer, só que a nossa vontade é mais forte. E é disso que a gente tem que se libertar, porque a carne vai sempre nos derrubar. Aleluia. A cada segundo da nossa vida, a carne vai sempre nos derrubar. E é disso que a gente precisa ser liberto. Porque Glória a senão Deus. o inimigo age nas nossas vidas e nos derruba de uma maneira terrível, realmente terrível. E tem como ser liberto disso realmente. A gente precisa entender que existe uma luta dentro de nós, uma batalha constante dentro de nós mesmos. O espírito vai estar sempre lutando contra a carne. É como se fosse um puxando minha mão e o outro puxando a outra. E assim os dois ficam puxando até conseguir um. E a gente tem que... a gente mesmo tem como decidir quem vai ganhar. E eles são como 2 leões. É comparado a 2 leões. Aleluia. A gente sabe, né, que 2 leões que são totalmente, não tem nada a ver um com o outro, não tem nada sobre família, quando se encontram num mesmo ambiente, a batalha deles é terrível. O que eles fazem é terrível. Eles ficam lutando um com o outro, eles se ferem, eles se pegam de jeito terrível, realmente.
pelo território. Então, a carne e o espírito são como se fossem esses leões. Eles não podem se encontrar, porque senão acontece uma batalha. E a gente tem como decidir quem é que vai ganhar essa batalha. Aleluia. Alimentando ou a carne ou o espírito. E é tudo que a gente já acabou de ler, alimenta a carne. Tudo que for semelhante a essas obras da carne, como a gente leu aqui, vai alimentar a nossa carne. E por isso que muitas vezes a gente perde, porque a gente não alimenta o espírito. Daí ele vai ficando fraco, e a nossa carne vai ficando maior, ela vai ficando poderosa, a ponto de nos dominar por total. A gente não vai mais conseguir ter domínio, porque ela vai ter o domínio da gente. Aleluia. E essa é uma das razões que a carne nos faz não ler a Bíblia, não jejuar, porque ela sabe que no momento que você fazer isso, você vai estar alimentando seu espírito. E quando você alimentar seu espírito, a carne sabe que vai perder. E você vai conseguir ter domínio de si mesmo. Essa é uma das coisas que o Espírito nos dá, domínio próprio, para a gente conseguir vencer as nossas vontades, vencer os nossos desejos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos estar lendo em Gálatas, no mesmo capítulo, só que no versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aqui está dizendo sobre os que são de Cristo, eles crucificaram essa carne. Crucificar a carne significa que a gente vai... como eu podia explicar? Aleluia. A gente vai alimentar mais nosso espírito, a gente não vai satisfazer os desejos da nossa carne. Não são aqueles desejos, por exemplo, nas férias eu gostaria de viajar, eu gostaria de comprar um carro. Isso não é obra da carne. Agora, por exemplo, eu já tenho 2 carros e eu quero mais um porque está na moda. Isso é obra da carne, porque a gente está desejando mais do que a gente precisa ter. A carne sempre vai nos fazer a gente não fazer nada que o espírito precisa para vencer. Porque, por exemplo, em vez de ler a Bíblia, ele vai dizer, mas... que livro chato, você podia estar lendo uma revista de fofoca, talvez. Glória a Deus, um aleluia. livro mais que chama atenção. Ou então ele vai dizer, por que você está passando fome? Você podia estar comendo um monte de doce, salgado, e está aí jejuando. Só que é isso que alimenta o nosso espírito. Tudo que a gente fizer para buscar mais a presença de Deus para a nossa vida, isso vai fortalecer o nosso espírito, vai enfraquecendo a carne. E cada vez mais a gente vai ter domínio sobre nós mesmos. Essa é uma das consequências da gente conseguir vencer a nossa carne. Vamos estar lendo em Gálatas, no mesmo capítulo, Glória a Deus. versículo 22. Aleluia. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tudo que aqui a gente vê que não precisa ter alguma coisa dizendo, isso aí não pode, isso aí está contra a lei. Não, porque tudo aqui está perante a lei. Isso aqui tudo está de acordo com as leis, tanto de Deus quanto na terra, porque aqui não há maldade, aqui só tem as coisas do Espírito. E as coisas do Espírito, elas muitas vezes não vai agradar os homens, mas vai agradar a Deus, e isso nos garante a nossa salvação. É uma das coisas que vai somar para a nossa salvação. Quando a gente vencer nossa carne, nós conseguiremos ter domínio de nós mesmos. E para vencer a carne tem que fazer aquilo, a gente tem que estar alimentando nosso espírito e não satisfazendo os desejos da carne, porque quanto mais a gente for alimentando a carne, quanto mais a gente for brincando com a carne, ela vai ter domínio de nós e a gente não vai mais conseguir se controlar, a gente vai acabar caindo e não vai mais conseguir a gente ter domínio de nós mesmos. É por isso que cada vez mais a gente tem que estar alimentando o espírito, porque ele vai nos ajudar a vencer a carne, ele vai nos dar domínio, ele vai garantir a nossa salvação. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. É como nós tínhamos falado, meus irmãos, essa batalha entre a nossa carne, o nosso espírito, a nossa alma, ela já tem o conhecimento de que existe uma salvação. O nosso espírito, ele já tem também o conhecimento de que ele é de Deus e de que ele volta para Deus. O Espírito de Deus, Jesus, ele nos envia o Espírito Consolador justamente para que esse Espírito ele venha nos auxiliar e nos conduzir nessa caminhada, nessa luta por uma libertação, pela nossa libertação, pela nossa transformação, pela transformação
do ser humano. Nós precisamos ser transformados para ser liberto, deixar as velhas práticas. Eu venho de uma vida com Cristo, aonde Jesus ele foi me resgatar lá no mundo das trevas, lá no mundo do tráfico, no mundo da drogadição, com mais de 30 anos perdido no mundo, sendo escravizado por vários tipos de drogas, enfim, vários erros. E hoje Jesus me traz aqui para falar dessa salvação, para falar dessa libertação, que é algo divino, meus irmãos. A libertação que há em Cristo Jesus é algo que não tem preço, é algo que, pelo ser humano, não tem como nós comprar a nossa libertação. Jesus ele nos escolhe, ele nos transporta do reino das trevas para o reino da luz, e ele começa um processo de libertação na nossa vida, tirando tudo aquilo que nos prejudica, tudo aquilo que nos escravizou por vários anos, e nos traz para a sua presença e começa a nos mostrar o caminho para essa salvação. O processo da libertação ele é um processo que é na presença de Deus, é com Jesus, é como o nosso irmão Mateus falou, a gente tem que construir uma vida com Deus, construir uma vida ao lado de Jesus, porque a nossa carne, ela sempre vai lutar contra. A nossa carne, ela gosta das coisas do mundo. A nossa carne, ela deseja o que é do mundo, mas a nossa alma, ela anseia pelo Espírito de Deus, porque ela sabe, ela conhece a presença de Deus. Mesmo quando nós um dia andávamos lá fora, lá perdidos, escravizados, a nossa alma ela já tinha o conhecimento do reino dos céus, dessa grande salvação, mas para que eu pudesse alcançar essa salvação, eu precisava de ser liberto. E foi aonde eu tive um encontro com Deus, um encontro com Jesus, e Jesus começa esse processo na minha vida e vem trabalhando na minha vida desde então, me mostrando o caminho para essa salvação. Então, todos os dias, a gente vai ter que lutar contra o nosso eu, contra a nossa carne, contra as nossas vontades carnais, contra as vontades do mundo, cientes e sabendo de que a gente precisa fortalecer o nosso espírito, a gente precisa fortalecer a nossa alma, porque, na realidade, é o Espírito Santo de Deus que vai conduzir a nossa alma para a salvação. É o Espírito Santo, por isso que a palavra de Deus, ela diz, Jesus, ele fala que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Através de renúncia, através de busca, de oração, jejum, leitura da palavra. A palavra, ela é poderosa para libertar a nossa alma. A palavra de Deus diz que nós já estamos limpos pela palavra que vos temos falado. Então, toda palavra que a gente ouve, ao ouvir a palavra, a gente está sendo liberto, a gente está lendo, a gente está sendo curado, a gente está sendo transformado, a gente está sendo purificado, santificado através da leitura da palavra, a gente está se aproximando de Deus, buscando a vontade de Deus. O nosso irmão João também, ele tem um grande testemunho de busca, aonde Jesus alcançou ele, aonde Jesus teve um encontro com ele e vem trazendo ele para a presença de Deus, fazendo com que ele venha a buscar essa libertação. O irmão João quer falar algo dessa libertação, meu irmão, desse encontro que o irmão teve com Jesus, como foi que Jesus começou a alcançar o irmão e a mostrar para o irmão essa libertação, que o irmão podia ser liberto através de Jesus Cristo, ter o conhecimento, mostrar essa salvação para o irmão. Sim, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Começou quando eu era bem pequeno. Tinha uma irmã, que agora que Deus o tenha, né? A irmã Beta, ela cuidava eu e minha irmã, quando eu era bem pequeno, assim.
E nisso a minha família sempre foi de religião ao contrário, né? Sempre foi da Umbanda, do Batuque. E ela era da igreja, então ela cuidava nós. E nos sábados ela levava nós na escolinha bíblica, né? Da igreja. Na época ela congregava na Assembleia de Deus. Deus e Amor, não, era na Assembleia de Deus. Aí, quando eu completei uma idade mais avançada ali, eu perdi ela de vista, nunca mais vi ela. Glória a Deus. Aí, Deus tem essas formas, né? Aí, quando vê, ali pelos meus 19 anos, eu conheci a irmã Nathalie. Daí eu era do mundo, ela era da igreja. Nesse meio tempo, ela se desviou dos caminhos do Senhor e começou a ter um relacionamento comigo. E nisso começou dentro de mim, a me remoer, dizendo que isso está errado, no meu ver, né? Do mundo, que estava errado eu estando com uma pessoa cristã. E eu nem sabia assim, o certo disso, né? Aí um dia ela chegou e falou para mim chorando que tinha que escolher ou eu fosse para a igreja, ela tinha que se separar de mim, que não dava mais, que o Espírito Santo estava tocando ela, que ela queria voltar para a obra de Deus. Daí eu olhei para ela e disse, então vamos casar? Eu com 19 anos, né, irmãos? E, foi um choque para todo mundo. Aqui todo mundo fala, é isso que tu quer mesmo? É isso que tu realmente deseja? Que não é assim, casete não é assim, tem que ter casa e coisa. Glória a Deus. Daí eu nem ia na igreja. Daí eu comecei indo nos cultos de quinta que tinha. Glória a Deus. Era culto de libertação nas quintas de tarde, eu não me lembro. Segunda? Não, era daqueles da quinta. Das quintas. Era como se fosse uma consagração, mas quinta, assim, tinha uns cultos. E eu ia de vez em quando naqueles cultos. Aquilo ali, Deus foi me tocando numa forma que rapidamente, menos de um mês, assim, eu me batizei. Daí eu casei, né, contribuí patrimônio com a minha esposa, Nathalie, e casei. E desde ali, eu não tinha ainda conhecido, assim, a libertação e sentido. Daí teve um culto que Deus falou comigo fortemente, assim. Aleluia. E nisso eu fui meditando para casa, né? Daí até comentei com as pessoas assim, mais próximas. Dali, Deus me deu uma experiência, que com aquela experiência eu tive um embaque, assim, que ali eu conheci mesmo Deus, ali que eu conheci que Deus me salvou. Porque aconteceu uma ocasião comigo que não tinha que fazer só Deus mesmo para me libertar daquela situação. E naquela situação Deus me libertou. Ali eu abri meus olhos e meditei comigo, né? Que, como Deus é grande. Deus me tirou de uma situação que nem mesmo a religião da minha mãe, né? Ao contrário, consegui me tirar naquilo, né? Daí, dali eu comecei a buscar mais. E, irmãos, eu tenho algo para dizer. Que a melhor coisa que tem é estar no caminho do Senhor. Porque Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele te dá paz, sossego no coração, né, irmãos? E também tinha noites de sonos que eu tinha sonos conturbados, que eu via vultos na minha frente, essas coisas, e isso, irmãos, não traz paz para nós, né? A gente fica meio aflito, né? E com Deus não é diferente, com Deus a gente dá alguma coisa assim, a gente vai ali, vai pro joelho e ora, né, irmão? E o Espírito Santo toca aquilo ali, alivia nós, que a gente dorme a noite toda. Como é que pode dizer? A gente dorme tranquilo, né, irmãos? E amém. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus, né? Grande testemunho do irmão, o que Deus faz, as experiências porque tudo é o Espírito Santo que vai nos conduzindo. Deus, ele tem um propósito na vida do homem lá atrás, quando o homem ainda nem era nascido, meus irmãos. Assim como a palavra de Deus diz que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Então, o diabo ele tem o conhecimento dessa tão grande salvação, dessa libertação que há em Jesus Cristo. Então, ele vai fazer de tudo para acabar com o sonho do ser humano, para mostrar para o ser humano que essa salvação, que essa libertação não existe, mas nós somos testemunhas de que essa salvação em Cristo, ela existe, meus irmãos. Deus abençoe a vida dos irmãos que estão aí participando no chat, ao vivo com nós. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Eu vou estar pedindo para o nosso irmão João fazer uma oração pelo nosso superintendente, o pastor Licidônio e família. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Amém.
Oramos então. Pai querido e Pai eterno, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha guardar, Pai querido e Pai santo, o seu servo de Deus, Pai querido e Pai amado, a qual o Senhor colocou à frente, Senhor Jesus Cristo, dessa juventude, Pai querido e Pai santo, a qual o Senhor Jesus Cristo, o Senhor mostra, Pai querido e Pai amado, os seus quereres, as suas vontades sobre a vida da juventude, Pai. Que o Senhor venha guardar ele, a família dele, Pai querido e Pai santo, porque, Pai querido e Pai amado, o diabo, o Senhor não gosta, Pai querido e Pai santo, daqueles, Pai, que tentam salvar as almas, Pai. Que o Senhor venha guardar a eles, Pai querido, onde estiverem nas viagens, Pai querido, Pai santo. Acampa teus anjos sobre a vida deles, Pai querido, sobre o lar deles, Pai. Que o Senhor venha fazer o teu querer, a tua vontade, Pai querido, Pai santo. Em nome de Jesus. Amém. Deus, aleluia, Jesus, glória a Jesus. Jesus glorificado nas nossas vidas. O nosso irmão Mateus também vai ter uma oportunidade de orar pelo superintendente do Departamento dos Cavaleiros. Logo após a gente vai estar fazendo um breve intervalo para logo mais nós estar dando continuidade na programação. Amém, meus irmãos? Irmão Mateus com oportunidade de orar pela superintendência dos cavaleiros. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Pai amado, Pai querido, Pai celeste, muito Damos obrigado, graça, Senhor, pelo teu amor, pelas suas misericórdias, tudo que tem sido em nossas vidas, Senhor. Agora nós te pedimos, Senhor, pelo líder do Departamento dos Cavaleiros, Senhor. Abençoa a vida dele, Senhor. Guarda ele, a família dele, Senhor. Vai dando, Senhor, sabedoria e experiência para ele, Senhor. Dá graça para ele, para a família dele, Senhor. Livra ele de todo mal, vai abençoando ele, ajuda ele, Senhor. Dá sabedoria para ele, dá estratégia, Senhor. Guarda ele de todo ataque do inimigo, vai abençoando a vida dele. Guarda ele, guarda a família dele, onde eles querem que eles estejam, Senhor. Vai, Senhor, dando sabedoria para ele dirigir essa obra conforme tua vontade, Senhor. Que ele seja sempre a tua vontade, Senhor. Livra de todo mal, vai abençoando a vida dele, guarda a família dele onde quer que ela esteja também, Senhor. Usa ele na tua presença e vai abençoando cada vez mais esse trabalho. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Geração eleita, o nosso lema é Deus aprende. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus aprende. Geração eleita, o nosso lema é Deus aprende. Deus na frente, Deus na frente. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és no céu. Teu reino vem na terra como é no céu.
vontade seja feita na terra como és no céu. Teu reino vem na terra como és no céu. Teu reino vem. 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 O teu reino vem. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Glória a Deus! Estamos aqui dando continuidade neste programa da Superintendência da Juventude Geração Eleita, né? Dando início aqui, ou melhor, continuidade ao que nosso líder de área continuou, nosso irmão Márcio, juntamente com o irmão Mateus e o irmão João. E para dar prosseguimento a este programa, estou aqui juntamente com a irmã Nathalie, que acabou de cantar. Paz do Senhor, irmã Nathalie. Paz do Senhor, irmão. E também juntamente com a irmã Ana. Paz do Senhor, irmã Ana. Paz do Senhor, irmão Tiago, paz do Senhor, irmã Nathalie, paz do Senhor a todos os ouvintes. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos lendo e meditando num tema que retrata sobre a libertação que conduz à salvação, né? Libertação que traz a salvação para as nossas vidas. E nós iremos ver, irmãos, que sem essa libertação, sem isto que nos tira, né, um jugo, um peso que a nossa carne nos coloca, né, nós não alcançaremos uma salvação, nós não alcançaremos uma paz. Nessa terra nós não iremos provar algo da boa parte da glória de Deus, e também o pior de tudo, a nossa eternidade será uma eternidade de sofrimento, pois nós não passamos por um processo. E nós iremos ver, irmãos, na palavra de Deus, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, a palavra de Deus nos fala o seguinte, né? Carta de Paulo aos Colossenses diz a seguinte palavra, em capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Meus amados irmãos, nós acabamos de ler um trecho que nos fala que Cristo, né, com o seu sacrifício na cruz do Calvário, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, o transporte, né, quem é transportado, ele é conduzido, né? Para o irmão Tiago, ou melhor, para o irmão Márcio chegar aqui, ele teve que correr o perigo de ser conduzido pelo irmão Tiago, né? O irmão Tiago vem dirigindo, o irmão Márcio vem juntamente comigo. A irmã Nata e a irmã Ana, para chegar aqui, eles tiveram que ser conduzidos pelo irmão João, né? Então, quem é transportado, ele é conduzido por alguém. Glória a Deus. E na nossa vida, irmãos, de santificação, de purificação e de libertação, não é diferente, né? Deus, ele nos transporta, Cristo, o Espírito Santo, ali nos convencendo no pecado, da justiça e juízo, ele está nos transportando, ele está nos conduzindo para chegar ao reino do Filho do seu amor, que é o reino de Cristo, né? Que é a palavra de Deus, que é a salvação para todo ser humano. E nós, irmãos, nós temos que estar dispostos a ser conduzidos por Cristo para ter a efetiva salvação. Quando nós aceitamos a palavra de Deus em nossos corações, nós fomos lá retirados do reino das trevas, do império das trevas. Nós que outrora vivíamos em dos mais diversas obras da carne, né? Ali alguns viviam na prostituição, na impureza, na vaidade, na ganância, né? Na drogadição, destruindo o templo do Espírito Santo nas drogas, né? Diversos pecados e peso que Satanás tinha colocado sobre nós, né? Julgo de Satanás sobre nós somos retirados daquele império das trevas. E daí nós começamos a passar nessa parte do transporte, na parte da condução, né? E nós temos que estar abertos e deixarmos sermos guiados para chegarmos ao reino de Cristo plenamente, a adotar este amor que Jesus tem proposto para nós, né? Não adianta, irmã Ana, se nosso objetivo aqui na sede geral, né? E a irmã Ana deixar o irmão João começar a conduzir, e depois, não quero mais que o João dirige, dá um tapa no João, não, quero descer. Vai parar no meio do caminho, não vai chegar, né, ao objetivo. E assim é nós, né? Às vezes nós aceitamos Deus ali, aceitamos Jesus Cristo na nossa vida e começamos ali a deixar Cristo nos conduzir, mas no meio do caminho a gente quer descer, a gente quer parar, quer tomar caminho diferente, né, irmão? Nós queremos ali, não, acho que aqui tem que pegar a esquerda, não tem, não, ali tem que pegar ali, ó. Não, ali é contramão, né? Às vezes a gente fica ali de GPS ali do motorista e Cristo não aceita GPS, mano. Cristo não aceita sugestão, ele simplesmente te coloca ali, ó, te coloca ali dentro do carro, falando de maneira figurativa, e começa a te conduzir. Basta a ti, a porta está aberta, irmãos, é 4 portas, ele não bota trava ali, não, é você, se você quiser, é só abrir a porta e pular fora. Mas não se esqueça que ele te tirou de um reino de trevas, do império de Satanás, que é escravidão, que é podridão, que é tristeza, que até nós tivemos nesse último final de semana o nosso retiro regional ali. Foi de grande bênção. Que foi uma maravilha, foi uma edificação para todos. E lá nós lembrávamos que vários irmãos, o nosso segundo supervisor, o irmão William, né? O nosso supervisor, Paulo Jair, o irmão Mateus, no seu estudo também, líder da área Pinheiro, falava, né, que aos primeiros momentos o pecado, a transgressão contra Deus é bom. É algo prazeroso, a nossa carne se agrada. É que nem, irmãos, você está passeando num carro e você está olhando pela janela aquela paisagem, bonito, legal. Olha lá, mas eles parecem tão felizes lá. Daí você resolve pular do carro e depois que caiu ali no carro, Satanás te apresenta uma coisa bem diferente, né? Apresenta algo bem tenebroso que é este mundo, né?
Então, que nós venhamos, irmãos, né, dando uma introdução à nossa parte aqui, a permitir que Deus, que Jesus Cristo nos conduza nesse processo de libertação. O irmão Tiago, que outrora mentia, fazia aquilo que envergonhava Deus, né, agora começa a não fazer mais. Só que, como aqui a palavra está nos falando, é um transporte, irmão. É um processo. É algo que nós devemos ser conduzidos, né? Ou não creio que ninguém aqui se converteu e agora é santo 100%. Santo na palavra que o homem fala, que perante o homem, santo é somente aquele que não peca. Perante Deus, não. Todos nós, aqueles que aceitamos a Ele, estamos no caminho de santificação, nós somos santos, mesmo falhando, né? Mas aos olhos do homem, não erro mais, citei Cristo, não erro mais. Não, todos nós que somos cristãos, nós jovens sabemos nossas falhas, nossos pecados, aquilo que às vezes fazemos oculto, fazemos escondido nosso pai, escondido a liderança, né? Porque acho que eles não estão vendo, então não é pecado. Não, não é por aí. O Espírito Santo acusa no seu coração, acusa nossa mente, eu sei disso. Então que nós venhamos a permitir que, mesmo falhando, mesmo pecando, às vezes, caí uma vez, mas eu não queria, irmão. Tiago, vou pro jejum, vou para oração, quero lutar, quero vencer isso. Esse é o caminho que Jesus está te conduzindo para ser liberto. Amém? Vamos dar espaço para os irmãos falar, senão o Tiago vai falando sozinho. Mano. Glórias a Deus, irmão Tiago. É como o irmão estava falando, né? Que nesse caminho nós devemos ter um guia. Nós devemos ter alguém que nos dirija ao caminho que nós estamos trilhando. Alguém que esteja na nossa frente, assim como o nosso lema, que é Deus na frente da geração eleita, Deus na frente deste povo. Irmãos, também eu quero deixar uma palavra bem conhecida para os irmãos, que fica em 1 Pedro, capítulo 2, vamos começar do versículo 1 mesmo. Irmãos, eu peço a todos vocês, juventude, que estão nos assistindo, compartilhem conosco versículos também, interajam conosco nessa live. Glória a Deus. Nos ajudem a apresentar essa live para os irmãos. Vamos construir a live juntos. Exatamente, nós somos um corpo. Amém. Então, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, nos diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Irmãos, vamos parar por aqui, no segundo versículo ali do capítulo 2. O que nós podemos ver aqui, irmãos? Aqui nós já começamos uma parte do nosso tema. A libertação, para que nós alcancemos a salvação, nós precisamos ser libertos. Exato? Amém. Nós precisamos ser libertos. Glória a Deus. A libertação, irmãos, eu falando com Deus hoje à noite, eu tive um encontro com Deus no meu quarto tremendo, porque quando eu comecei a ler a palavra, porque muitas vezes nós só lemos a palavra, só tocamos na Bíblia, quando nós temos uma escala, quando nós temos que pregar, quando nós temos que vir na live. Mas durante a semana nós não temos essa rotina de pegar a Bíblia, de ler. Às vezes até pegamos o nosso celular, que agora é costume de muitos, e lemos um versículo ali no celular e amém, eu tô bem alimentado, agora eu vou... Já entrei num processo de santificação e ali tu não entende a palavra, não entende aquilo que tu leu. Não medita. Não medita naquilo que tu leu, exatamente, irmão Tiago. E aqui em 1 Pedro nos diz, já começa uma exortação para nós. Deixando, pois toda malícia e todo engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações. Então, aqui diz, entrando num processo de libertação. A libertação, eu entendo que ela é um processo, irmão Tiago.
Sim. Um processo a se trilhar. Nenhum de nós nasceu liberto, nenhum de nós já nasceu santo. É verdade. Pois lá no jardim do Éden, o pecado ele nasceu. E todos foram destituídos da glória de Deus. Exatamente. Então, desde lá, irmãos, nós já vemos carregando este peso do pecado. Então, aqui em 1 Pedro 2, nos diz: começando um processo de libertação, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Meninos que renasceram. Um novo nascimento, aqui nos diz. Um novo nascimento. Quando tu entra num processo, eu entendo quando que nós entramos num processo de libertação, começa na nossa vida um novo nascimento. Algo novo. Algo que não vai ser o que nós éramos antes. Glória a Deus. Não vamos permanecer naquele pecado a qual estávamos. Desejando o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Para que com esse ensinamento a qual tu está aprendendo no nascimento, no decorrer da tua caminhada, vai fazendo tu crescer na fé, fazendo tu crescer na santidade, fazendo tu crescer na presença de Deus. Aleluia. E podemos ver, irmãos, que é um processo tão doloroso, é a libertação. Muitos não conseguem entrar nesse processo de libertação, porque a libertação é algo que é para nós chegarmos à salvação. É um guia, é algo que vai nos levar até o céu, irmão Tiago. Glória a Deus. Então, o que podemos ver com isso tudo? Que a libertação, ela não é fácil. O jovem, hoje em dia, para ele largar uma prática pecaminosa, não é fácil. Esse jovem, ele tem que entrar neste processo. Ele tem que ele tem que ser submisso a Cristo. Ser submisso a essa renúncia. Se submeter a deixar as práticas pecaminosas, a deixar as coisas que entristeciam o espírito e o afastavam dele. Então esse jovem, ele passa a entrar neste processo. Ele passa a caminhar num processo de libertação. Sim. Começa a passar na peneira de Jesus. Aleluia. Ali vai ficando só as coisas boas. Só os frutos bons. Os frutos que estão podres, eles já vão caindo. E Deus vai peneirando. Isso aqui não. E tu começa a sentir aquilo indo embora de ti. Como uma libertação da nossa alma. O inimigo das nossas almas, irmãos, quando pecamos, ele nos acusa. Nos deixando numa gaiola, trancados naquilo, num espírito de depressão, num espírito de ansiedade. Muitos jovens estão passando por isso. Jovens cristãos estão passando por isso. Por ansiedade, por depressão, por espíritos malignos que têm o livre acesso através de um pecado que esse jovem cometeu. Mas para que esse jovem, ele entenda nesta noite o que é este processo de libertação, ele vai ter que entender que ele tem um preço a pagar. Ele vai ter que entender que ele vai ter que entrar num processo dolorido. Porque a libertação, ela é dolorida para a carne. Estávamos no retiro regional esse final de semana e eu lembro que na manhã de domingo, uma jovem, ela acordou passando muito mal mesmo. Ela estava pálida e ela tremia. E deitada, ela falava para a irmã: irmã, eu não consigo me mexer. Irmã, eu não consigo me movimentar. Meu Deus. Ali a carne dela estava gritando. Ela estava num processo de santificação. E processo de santificação para nossa carne, ele não é fácil, irmãos.
É renúncia. É renunciar às vontades da carne. A nossa carne, irmão Tiago, nesse retiro, ela tinha vontade de comer. Ela tinha vontade de se alimentar. É verdade. Mas, como diz, que nada, irmão Tiago, a luta, ela não dura para sempre. Ela não dura para sempre. O processo, ele não é eterno, né, irmãos? Nós vamos ver que este Glória a Deus. processo, ele... Irmãos, como a irmã está falando, né? O irmão Tiago, o irmão Tiago, né? O irmão Tiago, quando é tirado do mundo, glória a Deus, aleluia, é uma nova criatura, é bênção. Aquele momento de alegria, ele vem, irmãos. Sim. Só que daí nós estamos, às vezes, dentro do processo, a gente vê que a gente não está liberto de tudo ainda, né? O irmão Tiago é pegado na mentira ainda. Não, porque acha que mentira não tem nada a ver, mãe. Uma coisinha ali ou outra, né? Daí a gente vai ver, não, agora eu vou ter que falar a verdade, custe o que custar. É verdade. O irmão Mateus, ele passou o nosso líder, irmão Mateus, da área Pinheiro, ele passou um estudo tremendo para nós esse final de semana, a qual ele nos perguntava, jovens, como vocês acham que Deus ele olha para vocês? Como santos ou como pecadores? E muitos dos jovens ficaram quietos, né? Porque estavam com medo, com vergonha de errar, né? Talvez. E ficaram quietinhos. Mas o irmão Mateus afirmou que Deus, ele nos olha como santos. E na palavra de Deus diz, no versículo 4 de 1 Pedro, capítulo 2, nos diz, e chegando vós para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Então somos o quê? Uma geração eleita, um sacerdócio real, povo adquirido, Aleluia. escolhido por Deus. Deus, irmãos, muitas das vezes, quando nós estamos nas nossas provas, nas nossas batalhas, como é difícil nós entendermos que nós somos escolhidos por Deus. Como é difícil nós entendermos que nós somos um povo santo, Um povo eleito escolhido. por Deus. E que tem uma grande responsabilidade, né, irmãos? O processo da libertação para nós é que outrora, vamos pensar da seguinte maneira, é um ciclo virtuoso, né? Tem o ciclo vicioso e o ciclo virtuoso. Aleluia. Alguém em algum momento da nossa vida sacrificou o seu querer, a sua vontade, a sua carne, fez o papel de sacerdócio para hoje nós estarmos presentes na casa de Deus. E agora nós se tornamos sacerdotes também. E agora nós nos libertamos, né? Aleluia. Graças ao sacrifício de muitos, de oração, de jejum, de busca do Espírito Santo, dando liberdade ao Espírito Santo entrar nas nossas vidas e nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, Aleluia. né? Daí agora nós fomos instituídos sacerdotes na casa de Deus. Para quê? Para bater no peito e dizer, eu sou sacerdote, agora eu sou um povo santo, eu sou exclusivo. Não, não é somente para isso. É para que você também ofereça sacrifício pelos outros. E para isso você tem que estar se sacrificando a si mesmo, buscando a sua libertação em todas as áreas da sua vida, para que os outros também, aquele seu familiar, o seu amigo, a alma que Deus tem colocado à sua frente, também consiga se libertar através dos Aleluia. seus sacrifícios, né? Glórias a Deus. E para nós entendermos, irmãos, que há um chamado nas nossas vidas. Há um chamado. Algo que nos impacta, assim, ó, de uma forma extraordinária. De entrar neste processo de libertação, entrar neste processo. Irmãos, para nós entrar neste processo de libertação, primeiro nós temos que começar com o quê? Com arrependimento. Com reconhecimento daquele pecado. Porque como é fácil nós darmos ouvido pro inimigo, né? Quando ele começa a nos acusar daquilo que, quem sabe, tu fez na tarde
um pecado a qual praticou, seja ele mentira, seja ele até mesmo falar mal da sua liderança, do seu pastor, até mesmo cobiçar algo que não devia. Então, seja o pecado qual for. Irmãos, para nós entrar nesse processo de libertação, nós temos que reconhecer esse pecado. Aí começa o processo de libertação na nossa vida. Quando nós reconhecemos o pecado. Quando nós entendemos que somos miseráveis e pecadores. Como é bom, né, irmão Tiago? Nós ouvimos assim, ó. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, povo escolhido por Deus. E quando vem e algo acontece e nós caímos, enfraquejamos, caímos nesse pecado. E o inimigo começa a nos acusar, pesar na nossa consciência. Dali a pouco nós não conseguimos mais ir nas consagrações, estar presente nos cultos, ou assumir talvez o púlpito. Nós mesmos começamos a nos julgar. E dar ouvido para o acusador. E dar ouvido para o nosso adversário, irmãos. E o que nós temos que entender aqui? Nesta live, nisso que Deus está trazendo não só para a vida dos irmãos que estão nos ouvindo, mas para nossas vidas também. Porque o dia a dia, irmãos, ele tem sido difícil. Muitas das vezes nós pecamos em pensar. Nós pecamos contra o Espírito Santo. Porque algo não acontece do jeito que queremos. Não está indo conforme a nossa carne deseja. A nossa carne, ela não está tão alimentada. O nosso ego, por si próprio, ele começa a inchar. Ele começa a inchar, dizer que ele merecia mais. Que o pastor, ele poderia olhar mais para mim. Me visar mais. Eu que estou sempre ali nas consagrações, nos cultos. Pastor poderia me olhar mais. Irmãos, é a tua carne. A tua carne, ela está querendo ser vista, o teu ego. Ele está querendo inflar mais um pouquinho. E para te descer da onde você está, você tem que entrar nesse processo. Reconhecer que você é um pecador, que você é miserável. Mas mesmo você sendo um pecador e miserável, Deus não te olha assim. Você tem que entender que você tem que reconhecer. Mas Deus, ele sabe quem ele escolheu. Deus, ele sabe quem ele chamou. Deus, irmãos, Deus sabe com quem ele pode contar. Deus, ele sabia que ele podia contar com a irmã Ana nesta noite. Ele sabia que ele podia contar com você que está aí sentado, ouvindo esta palavra. Palavra é essa que vem do céu. Não é da irmã Ana. Aleluia. Aonde diz na Bíblia que nós temos que se libertar. Deixar as práticas pecaminosas, deixar o que nós fazíamos antes e entrar neste caminho de salvação. Mas, irmã Ana, eu estava no caminho da salvação, eu estava jejuando, eu estava assida nos cultos, eu estava frequente no retiro, eu estava buscando muito a Deus e por algo aconteceu na minha vida muito rápido e eu caí. E eu fiquei fraca, e eu dei ouvido ao meu adversário e não consigo mais me erguer. Então hoje eu trago, irmãos, para você. Eu trago para você o guia. Guia é esse, chamado Jesus Cristo. Aquele que morreu já pelos teus pecados. Aleluia. Seus pecados já foram pagos naquela cruz. Glória a Deus. Por mais que nós pequemos, irmãos, nós não temos que se conformar. Quando nós começamos, irmão Tiago, nos julgar nós mesmos, nosso pecado, é nós estarmos nos conformando com ele. Tudo bem, eu pequei, eu não consigo. É meu esse pecado. Muita gente, irmãos, pega o pecado para si. Profetiza isso para sua vida. É meu esse pecado. Eu não vou conseguir entrar neste processo. Esse processo é dolorido. Esse processo é árduo. Mas, irmão Tiago, a salvação, ela é tomada por esforço. Aleluia. A salvação, ela não é de qualquer jeito, irmãos. Você não vai entrar no céu de qualquer jeito. Você precisa passar por este processo.
Irmã Ana, mas todos têm que passar por este processo, todos, irmãos. Todos cristãos têm que passar pelo processo de libertação. Seja ele qual for. Aleluia. Libertação da mentira. Libertação do engano deste mundo. Da paixão mundana. Glória a Deus. Libertação daquilo que enche os nossos olhos. Infla o nosso ego. Nos bota lá em cima. Se libertar. Entrar neste caminho de libertação. Um processo, irmãos. Então, a irmã Ana, um tempo atrás, olhou para o mundo. Com seus 12, 13 anos de idade, a irmã Ana olhou para o mundo. Quis as coisas do mundo. Quis fazer a vontade da sua carne. Quis se sentir linda para os homens. Para que os homens olhassem e dissessem que estava bonita. Homens, eu falo mulheres, muitas vezes meninas que andam do nosso lado. Meninas que botam uma calça apertada, um brinco, um batom, uma blusa apertada. Aleluia. E ali nós começamos a andar com esta jovem que não está no caminho do Senhor. Mas esta jovem, em vez de nós ganharmos ela para Jesus, ela, infelizmente, nos ganha para o mundo. Ela nos ganha para o diabo. E ali, nós começamos este caminho. Caminho é esse de sofrimento. Caminho é esse de solidão. Caminho é esse de depressão. E a irmã Ana ficou 5 anos no mundo. Para a irmã Ana voltar para Jesus, a irmã Ana teve que entrar num processo de libertação. Aleluia. A irmã Ana teve que descer daquele pedestal a qual o diabo tinha posto. A qual o diabo tinha dito. Então a irmã Ana começou a trilhar este processo de libertação. Irmã Ana, mas como começou o processo de libertação na tua vida? O processo de libertação na minha vida, meus irmãos e minhas irmãs, começou quando eu comecei a me sentir mal no lugar que eu estava, no ambiente que eu estava, que era o mundo. Eu comecei a me sentir mal nas festas que eu ia. Eu comecei a me sentir mal nos ambientes que eu estava e que não tinha a presença de Deus. Mas para a irmã Ana começar realmente trilhar este caminho de processo de libertação, a irmã Ana, ela teve que reconhecer o seu pecado. Aleluia. Ela teve que reconhecer para que o inimigo da sua alma, para que o diabo a largasse, para que o diabo fosse expulso da sua vida. Ela teve que começar a reconhecer e dizer para si mesmo: ei, o preço já foi pago. Por mais que tu tenha pecado, por mais que tu tenha caído, te levanta. Jesus, ele já pagou o preço por nós, irmãos. Não dá para nós todos sempre ficar se vitimizando. Para nós todos sempre ficar achando que nós somos coitadinhos. Aleluia. Achando que nós não vamos conseguir entrar neste processo de libertação, porque é um processo doloroso. Irmãos, aquele que te chamou, que te escolheu, ele sabe. O mesmo que chamou, que te escolheu, ele capacita. Glória a Deus. Ninguém, irmão, nasce pronto. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce preparado para enfrentar as adversidades deste mundo. Ninguém nasce preparado para enfrentar o dia a dia. Aleluia. Glória a Deus. E, irmãos, e como a irmã Ana estava falando, né? Esse caminho árduo de deixar ser conduzido, né?
Quem precisa ser liberto é aquele que ainda cai, Glória a Deus. aquele que ainda está com fraqueza, com dificuldade. E olhando, irmãos, usando novamente o exemplo lá do carro, né? Cristo conduzindo e nós... Glória a Deus, aleluia. Cristo conduzindo e nós ali, sendo conduzidos por Deus dentro daquele carro, usando de maneira figurativa. Quando nós olhamos pela janela, o mundo nos apresenta algo diferente, algo que nos atrai. Nós resolvemos abrir a porta, pular fora daquele carro. E Satanás nos dá uma rasteira, nos derruba e depois começa a nos acusar. Nós ficamos ali caído, perdido e Satanás nos acusando. Mas nós não podemos esquecer que o Espírito do Senhor ainda está nos esperando ali. Aleluia. Tu tem que se levantar para voltar para dentro do carro. Você tem que se levantar para voltar para a vontade de Deus, pois Cristo ainda está te esperando para te conduzir. Jesus não é uma pessoa que não, saiu agora já era, é contigo. Não, Ele está esperando para te conduzir. E a palavra de Deus nos fala em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Essa falsidade que o mundo te dá, de dizer que não, agora eu estou livre, eu não estou mais dentro do carro, né? Estou usando uma maneira figurativa para que fique mais fácil de nós compreender. Eu estou livre, estou respirando o ar, não estou dentro de um carro sendo conduzido. Isso não é liberdade, jovem. A liberdade existe onde o Espírito do Senhor está. É onde, quando nós permitimos que o Espírito do Senhor nos conduza. Mas eu creio que não é só nós que estamos aqui falando sozinho para a parede, ou nos olhando aqui na tela. Para os irmãos que já vieram aqui no estúdio, sabe que a gente fica olhando para uma tela, né, para ver se a gente está bonitinho. Não, para ver se está tudo ok, né? Então eu vou pedir para a nossa irmã Nathalie estar lendo ali, os irmãos estão participando juntamente conosco nesta live. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Vamos estar comentando, então, e lendo alguns comentários aqui dos nossos irmãos. Irmã Vânia Silva, paz do Senhor, Aremonte de Sião. Glória a Deus. Esposa do nosso líder, irmão Márcio. Minha participação eu dei. Clênio Buges, paz, oração e união, Deus na frente, área Barra do Ribeiro. Deus abençoe. Maria Zuquinha, paz, oração e unção. Sandro Passos, nosso pastor. Glória a Deus. Na escuta, bênção de Deus. Aleluia. Área Nordeste do Ceará, cidade de Parambu, nossa irmã Maria Zuquinha. Olha, bem Roger distante. Pecker, glória a Deus, área Deus Leopoldina na abençoe. escuta. Deus abençoe, irmão Roger. Elisandro Lucas Maia Vargas, paz do Senhor Jesus Cristo na escuta, bênção de Deus, área Monte Sião. Valéria Silva, glória a Deus. Lília Maria Teixeira Soares, paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Deus vos abençoe com bênçãos espirituais demais. Bênçãos em Cristo. Peço oração por minha família, familiares, livramento, restauração familiar. Obrigada, irmãos. Amém. Depois vamos estar orando, irmão. Vamos estar apresentando Julia a Glória a Deus. Deus. Paz, oração e união. Paulo Jair, glória a Deus. Victória Ávila, paz do Senhor Jesus. Área São Borja, Rio Grande do Sul. Esther de Moraes Santos, glória. Rebeca Moraes, estamos na escuta aqui em Camacuã, Rio Grande do Sul. Glória a Deus. Deus abençoe. Lições contemporâneas. Mateus na escuta, área Monte Sião. Glória a Deus por esse abençoado tema. Deus abençoe a cada ouvinte. Glória a Jesus. Márcio Vinícius Figueira, glória a Deus, juventude. Adriano Oliveira, glória a Deus. Mateus Cardoso, paz do Senhor. Osório, Litoral Norte, Rio Grande do Sul. Deus abençoe. Joyce Kelly, paz, oração e união. Érica Tavares, de Caxias do Sul. Glória a Deus. Roberta Belos, paz, oração e união. Dileia Oliveira, paz, oração e união. Itaqui, Rio Grande do Sul. Glória a Deus. Adriano Oliveira, paz, oração e união. Cidade de Osório. André Madruga Vieira, Deus na frente, geração eleita. Deus abençoe. Glória a Jesus. Glória a Deus. Dileia Oliveira, quem acredita no propósito, entende o processo, com a graça do Senhor Jesus. Elisandro Lucas Maia, Deus me salvou e me recompensou esposa, filhas, filho, netos, tudo glorificando ao Deus Todo-Poderoso.
Deus abençoe e retorne em nome de Jesus Cristo e recompense suas vidas, meus irmãos. E é com esse último comentário do nosso irmão Elisandro, que é uma bênção de Deus nas nossas vidas, né? O irmão Elisandro é nosso pai, meu e da irmã Ana. Antes de estar comentando uma coisinha, eu vou estar lendo em Ezequiel 2, só o primeiro versículo e o segundo, onde diz: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E ouvindo os irmãos falar, e agora vendo o irmão Elisandro comentar, né, sobre que Deus salvou a vida dele, nós, né, aqui como filhas e testemunha, é uma bênção de Deus ver ele comentar isso, pois eu estava ali no carro aguardando a minha participação, que meu filho está ali dormindo, o irmão João estava aqui participando, eu estava aguardando o meu momento e fiquei ali perguntando para o Senhor o que falaria, né, nesta noite para os irmãos que estão nos assistindo. E me veio muito forte sobre salvação, porque como a irmã falou, ninguém nasce salvo, né? Mas eu, quando eu nasci, logo depois que eu nasci, com 1 aninho de idade, a minha mãe já entrou para os caminhos do Senhor, né? Numa igreja onde já seguia as doutrinas, né? E tudo. E ali ela me criou desde os meus 20 e tantos anos. E com isso, né, eu glorifico muito a Deus pela minha vida e por tudo que o Senhor fez. E no meio do caminho, assim, a gente orava muito pela vida do meu pai, né? O irmão Lisandro que comentou aqui, aonde a gente pedia para Deus salvar a vida dele, né? Do engano, do pecado, das drogas, né? E a minha mãe orou 10 anos pela vida do meu pai. 10 anos. Calejando o joelho e orando, pedindo para que Deus trouxesse ele para a presença, né? E a gente, filhas, fazia desenho, né, na igreja e desenhava e fazia a família feliz, com o pai e tudo, né? Porque muitas das vezes meu pai mais trabalhava do que estava conosco. E hoje, como ele comentou aqui mesmo, Deus, ele salvou a vida do irmão Elisandro, aonde o irmão Elisandro hoje ele é uma bênção de Deus. É um irmão, assim, que nem a minha mãe muito comenta, é sim, sim, não, não. É um irmão que não gosta, né, de mentira, não gosta de brincar com a obra do Senhor. E, realmente, hoje em dia, Deus deu para ele tudo aquilo que muitas vezes ele tardou, irmãos. Muitas vezes antes dele ser salvo, antes dele ser liberto, que só ele mesmo poderá contar cada processo que ele enfrentou, como a irmã já comentou. A gente passa por um processo até chegar à salvação, até ser liberto por Deus, né? Então, creio eu que um dia ele também participará e comentará sobre esses processos que ele passou, onde Deus deu vitória para ele. Hoje em dia ele é salvo, ele tem esposa hoje, né? Hoje ele tem filhas, que somos nós temos mais 2 irmãs. Então, ele tem netos. Hoje em dia, ele é um vô, assim, super presente. É um vô que dá amor, carinho para a família, que muitas das vezes a gente não tinha. E hoje em dia, eu glorifico a Deus pela vida do irmão Elisandro, porque a gente consegue ver essa presença de Deus, a gente consegue ver essa salvação. E ao ver ele comentar aqui, é mais uma vez Deus falando comigo que ele pode todas as coisas e que ele é fiel, pois eu já estava no carro ali, no mesmo espírito, pensando que falaria. Eu vou comentar sobre a salvação do meu pai, porque para mim foi uma coisa que eu presenciei e eu vi a glória de Deus. Então Deus, ele salvou o meu pai desceu as águas batismais, entrou para a igreja juntamente conosco, e como ele falou, hoje em dia ele é presente, hoje em dia ele tem a sua família, hoje em dia todos se dão bem em união e amor, e isso é grandioso o que Deus faz nas nossas vidas, e eu agradeço muito a Deus por ter acontecido isso, né? E creio que Deus irá nos abençoar cada vez mais, em nome de Jesus. O irmão Elisandro, irmãos, ele é um testemunho vivo, né? Como diz a irmã Nathalie. E o meu pai, ele realmente, irmãos, ele é um testemunho vivo. Testemunho vivo de vida. De vida, irmãos. Um drogado a qual ninguém dava nada. Um drogado que ganhava 8 mil por mês e gastava em droga. Alimentava ali o irmão Elisandro o seu vício. Assim como muitos jovens, irmão Tiago, estão viciados naquele pecado
e só vão alimentando a cada vez mais o seu vício. E ali estava o irmão Elisandro, caminhando neste mundo, alimentando o seu vício, alimentando aquilo que o inimigo tinha para a vida dele. Mas Deus, ele tinha um propósito. Aleluia. Deus, ele tinha um chamado. Deus, ele já havia escolhido o irmão Elisandro, desde o ventre da sua mãe, o chamado. Aleluia. Ele já tinha, por irmão Elisandro, um processo a se trilhar, depois de tudo aquilo vivido no mundo. Aleluia. Depois de muitos tiros já ter tomado. Meu pai, ele relata que uma vez ele estava sentado em uma rua e desceu um homem às suas costas e começou a atirar. Ele tem até hoje uma bala, irmãos, nas costas, assim, ó, na lateral, que tu passa a mão, ela rode assim, ó. Isso aí, irmão, é testemunho vivo. Aleluia. É testemunho vivo de que Deus, ele pode fazer o impossível. Que Deus, ele salva, Deus, ele liberta. Mas para te entrar neste processo de libertação, tem que trilhar um caminho. Tem que começar do zero. Tem que começar renunciando, largando as práticas pecaminosas, deixando para trás aquilo que achávamos nós que nos fazíamos bem, achávamos nós que nos traziam alegria. Aleluia. Droga, no momento, nos traz muitas vezes alegria para o ser humano, quando ele está possuído por demônios. Ali ele vai se enganando, dizendo que traz a paz, que traz a alegria momentânea, aquilo que é passageiro. Então, irmãos, o que eu tenho para falar para os irmãos é que todos nós somos um testemunho vivo. Glória a Deus. Todos nós, irmão Tiago, temos um dever. Caminhar, andar por este caminho. Um caminho é esse de salvação, de libertação. Trilhar este processo tão árduo, tão dolorido para a nossa carne, mas que edifica a nossa alma e vivifica o nosso espiritual, nosso espírito. Então, aquilo que nos traz força, que nos leva a chegar pertinho de Deus. E eu agradeço os irmãos, desde já, pela oportunidade. Agradeço a cada ouvinte, peço que os irmãos permaneçam conosco, que ainda não Aleluia. terminou. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a mesa vai girar, né? Nós vamos estar entrando juntamente novamente com o nosso líder. Glória a Não Deus. saia daí, vamos fazer um pequeno intervalo para dar prosseguimento a este programa. Aleluia. Deus abençoe. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Voltamos, continuamos. Estava ali fora, ali acompanhando o comentário da nossa irmã Ana. Aleluia. Tremendo testemunho de libertação tem o nosso irmão Lisandro. Eu pude acompanhar, eu conheci o irmão no tempo que eu também tive aquela passagem lá pelo mundo. E é isso aí o que Jesus faz na vida do homem, na vida do ser humano, meus irmãos. Eu tenho mais uma palavra para deixar para os irmãos,
Aleluia. No título da minha Bíblia, no livro de Efésios. No livro de Efésios, capítulo 2, a palavra de Deus diz: do pecado para a salvação pela graça. Diz assim a palavra de Deus: e Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outra hora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós somos salvos através da graça, mas é como os nossos irmãos estavam comentando, falando que nós precisamos dessa renúncia, a gente precisa mudar de curso, mudar de direção. Nós levávamos uma vida fazendo a vontade do mundo, fazendo a vontade da nossa carne, a vontade da drogadição, da bebedice, da mentira, da prostituição. E tudo isso, meus irmãos, é possível de nós ser alcançado e ser liberto através da graça. Não é algo que nós merecemos, é algo que Deus, Ele nos oferece, essa graça salvadora. Nós somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, isso é um dom de Deus. Deus, Ele nos oportuniza com essa graça salvadora, mas nós temos que fazer por onde, uma vez que nós somos alcançados por Cristo, fazer aquele esforço, como os irmãos estavam comentando, fazer aquele esforço de deixar as inclinações do mundo, de deixar as vontades da carne, de fazer a vontade do Espírito. Aleluia. Para que a gente venha a ser alcançado. Nós éramos escravos, éramos desobedientes, agora a gente tem que tomar uma direção, que a direção, eu acredito que seja Cristo, e levar uma vida de obediência, como a palavra de Deus, ela nos guia para levar uma vida de santidade, para levar uma vida de santificação, de oração, de leitura, de jejum, de renúncia. Quando a palavra diz para nós renunciar, Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. A gente tem que todos os dias se negar para poder ser alcançado pela graça, para poder alcançar essa grande salvação que Deus, Ele tem para cada ser humano, para cada um de nós. Que a gente venha a se conscientizar e a saber que um dia todos nós lá no mundo, lá, a gente era morto. Nós éramos mortos. Nós andávamos segundo o curso do mundo, segundo a vontade do mundo, fazendo as vontades mundanas, as paixões da nossa carne, aquilo que a nossa carne adorava, a bebida, a droga. Eu fui um viciado, como eu falei para os irmãos, eu fui um viciado com mais de 30 anos, fazendo uso de tudo que é tipo de droga, e hoje, pela misericórdia de Jesus Cristo e pela graça, né, através desse encontro com Jesus, eu não sinto vontade de nada, não sinto vontade de beber, não sinto vontade de fumar, não sinto vontade, né, de fazer aquilo que eu fazia, mas eu tenho que ter uma vida com Deus para que eu possa chegar lá no fim, lá no final. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, independente de eu ter tido essa libertação, de eu ter tido esse encontro com Jesus, para eu continuar sendo liberto, eu tenho que continuar renunciando e me negando. E não existe constante, como, né, eu me negar a mim mesmo sem Jesus. Jesus, ele nos ensina no Evangelho de João, Jesus diz: sem mim
nada podeis fazer. Então, sem Jesus eu não posso me negar, eu tenho que buscar Jesus para que o Espírito Santo ele me dê graça, ele me dê força para que eu continue me negando e perseverando e continue buscando a libertação, porque a libertação ela é todos os dias. Eu fui liberto de várias coisas, da droga, do roubo, da mentira, Aleluia. enfim, mas o ser humano, ele todos os dias ele precisa ser liberto. Ele precisa ser liberto. É verdade, né? Irmão Márcio, a palavra de Deus nos fala lá em Tito, capítulo 2, versículo 12, se não falha a memória, por quanto a graça de Deus se manifestou salvadora, fazendo os homens renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Não é só uma vez, não, é todo dia, né, irmão Márcio? Glória a Deus. E aonde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. Então, da mesma forma que nós tínhamos aquele costume, aquela vida, né, de pecar e continuar pecando, vivendo ali, dando continuidade ao mesmo ato, uma mesma prática, agora nós temos que dar continuidade ao mesmo ato, uma mesma prática. Só que agora é uma prática de renunciar, dizer não. Então, esse processo que Cristo está nos conduzindo é uma contínua libertação, né, irmão Márcio? Uma contínua libertação. Se o irmão Tiago gostava de jogar futebol, não é porque o irmão Tiago está há 5 anos sem jogar futebol, que se o irmão Tiago não está fraco, não está jejuando, não está orando, não está se consagrando e vir uma bolinha no pé, o irmão Tiago não vai sair fazendo embaixadinha e querer chutar pro gol. Com certeza, né, com certeza. É uma vida de renúncia, né? A gente tem que se renunciar para ser santificado. Não tem como nós ser santificado em Cristo, Cristo me santificasse e eu não me renunciasse, eu não me negasse, se eu não me dedicasse, se eu não me colocasse, se eu não buscasse, se eu não assumir diante de Deus que eu não sou merecedor dessa graça, que eu não sou merecedor dessa misericórdia, que eu não sou merecedor dessa salvação. Eu não sou merecedor dessa salvação. Eu preciso que o Senhor assuma para Ele que eu sou pecador, que eu não mereço essa salvação, que eu preciso de continuar sendo liberto, ser santificado, para eu poder ser salvo. Amém, meus amigos? Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos estar fazendo as orações finais. Benção. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos os irmãos, que essa palavra ela tenha vindo edificar a vida daqueles irmãos que estão lá do outro lado da tela, lá assistindo. Glória a Deus. Assistindo e escutando a palavra. Eu acredito que o nosso Deus, ele é um Deus onipotente, onisciente e onipresente, assim como Jesus, ele está aqui conosco, ele está agora na casa de cada ouvinte, atendendo a cada pedido que foi colocado no chat. Deus abençoe a vida dos irmãos. Nosso irmão Tiago pode nos levar em oração, colocar na presença de Deus tudo que foi pedido. Deus, ele é poderoso para estar entregando tudo aquilo que você pediu através da oração da igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmão Márcio, nos últimos momentos aqui teve irmãos também de São João Batista e de Tijucas, né? Participando juntamente conosco. Glória a Deus. Deus abençoe nossos os irmãos. Também de Colombo, Paraná. Aleluia. Quero mandar uma saudação, pastor Adilson aí de São João Batista. Nós já fomos aí da área há alguns 5 anos atrás, eu acho. O pastor Sandro estava aí. Então, um forte abraço aí para os nossos irmãos. Vamos estar orando, irmãos, apresentando a petição aqui da nossa irmã, deixa eu encontrar agora, nossa irmã Lilian, que está pedindo oração pela sua família, por livramento e restauração familiar. Aleluia. E todos aqueles que colocaram aqui no chat a sua petição, vamos estar orando e clamando. Pai querido e eterno, Deus, estamos diante da sua santa e poderosa presença, Senhor, e agradecendo o Senhor amado por estar aqui nos conduzindo, Senhor amado, falando, Pai querido, da tua palavra. Eu rogo a ti, Senhor, santo e poderoso Deus, que o Senhor venha, Pai querido, agir ali no lar da irmã Lília, Senhor amado, reestrutura a família da nossa irmã, Senhor amado, liberta daquilo, Pai querido, que os seus familiares precisam ser libertados, Senhor amado.
amado. Entra, Senhor, com a Pai querido, providência, com a entra mão com a libertação, reparadora, com Senhor processo, amado, Pai. santificadora Entra no nas processo vidas, de Senhor libertação agora na vida amado. desse jovem, Eu quero lhe desta pedir, moça, Senhor amado, também. deste homem, Senhor, Pai desta querido mulher, eterno, Pai. por cada Entra, Pai, irmão e nesta cada família, irmã, neste lar, Senhor Pai. amado, Limpando a que casa, está Pai, nos disputando as mais restaurando, Pai, diversas cidades, restituindo, Senhor Pai, amado. esta Nossos irmãos família. estão no Ceará, Ó Deus, Senhor tu tem amado. poder, ó Pai querido, Irmãos que estão para aqui no tomar interior nas do Rio tuas Grande do mãos, ó Pai Sul, amado, de Santa desta Catarina, moça, do Pai. Paraná, Senhor Levantar amado. como uma serva tua, Eu creio, Senhor adoradora, Pai amado, amado, que do nenhum, Evangelho, Senhor amado, de Senhor. nós, incluindo nós Tu tem aqui que poder, estamos Pai nesse querido, programa, para Senhor levantar esse amado. obreiro, Pai Ninguém amado, está através da 100% tua santo, palavra, ó não, Deus. Senhor amado. Passa a tua Mas vontade, necessitamos entra de uma com poder e libertação, autoridade. de uma Quebra o purificação, arco, corta-lança, de algo temos que caldo de precisamos fogo, Pai. abandonar e largar, Vai Senhor agir nesta amado. família, tu tem E eu lhe poder, rogo, Pai Senhor querido. amado, que venha nos Nós te libertar, nos amamos, ó purificar, Pai, nos santificar por em cada Ti, ouvinte, Senhor Pai amado amado, que eterno, participou dessa para que venhamos a live. ser sacerdote Nós te eleito, nação rogamos, ó Pai santa, querido, Senhor amado. por cada Eu lhe um, peço, Senhor amado, papai, que entrou, Pai Senhor querido, amado. conduza essa noite, Ó Senhor Pai, amado. que Se meu se irmão conectou talvez for nesta tocado live, para Senhor, orar ouvindo nessa a tua madrugada, palavra. que ele venha Abençoe se negar a sua lar, vontade de estar Pai, de orando, encontro Senhor neste lar, Pai, amado. abençoando. Liberta os familiares que meus irmãos Pai estão amado, ouvindo, pelas Senhor amado, das famílias. drogas, do Rogamos, Pai alcoolismo, querido, pela Senhor amado, libertação. da prostituição, Rogamos, ó Pai da amado, impureza, pelo teu Senhor. nome, Eu lhe para rogo, que a tua Senhor vontade venha amado, ser para que o feita, teu Pai nome amado. venha a ser E todo glorificado em projeto, toda a toda vida dos façanha nossos do irmãos que estão Satanás, nos ouvindo, ela venha Senhor a ser amado. desfeita, Age, Pai. Senhor E amado, que o teu opera nome, e Senhor faça amado, seu que é querer sobre todo e a nome, sua Senhor, venha a ser vontade. glorificado, Pai. Amém, Em Senhor nome de amado. Jesus. E amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Aleluia. Até uma próxima oportunidade. Geração eleita. O nosso lema é Deus na frente. Deus abençoe. Geração eleita, o nosso lema.